Olá, eu sou o Fábio Tavares e hoje eu vim falar sobre a quantidade de texto dentro de uma imagem, né? Então muitas pessoas tendo problemas com isso, algumas na verdade com dúvidas, não sabem nem exatamente qual é o problema. E me perguntam, Fábio, qual é o impacto aqui? O Facebook me deixou uma mensagem dizendo que tem muito texto na minha imagem, né? Que impacto que eu vou ter? Na verdade, você vai ter impactos muito sérios e importantes e fazem, na prática, você perder dinheiro, né? Eu costumo dizer que, nesse caso, você está rasgando dinheiro, literalmente jogando dinheiro fora. Mas deixa eu te explicar, então, um pouco sobre isso. É o seguinte, o Facebook ele precisa olhar com atenção o lado do anunciante, de quem quer colocar uma publicação e impulsionar, mas ele precisa muito, talvez até mais, olhar para o lado do usuário, a experiência do usuário. Por que isso? Se o Facebook se tornar um ambiente, né, onde a experiência do usuário seja ruim, o que acaba acontecendo? Todo mundo sai do Facebook e se todo mundo sai do Facebook, um anunciante não vai anunciar de jeito nenhum no Facebook. Você só anuncia aonde tem audiência, aonde tem público, né? Então o Facebook tem que se preocupar com esse lado do usuário também. Então tudo isso é por conta da famosa experiência do usuário. Mas vamos lá, é o seguinte, então o Facebook entende que quando você coloca uma quantidade grande de textos dentro de uma imagem, aquilo não é bacana, aquilo está causando uma experiência ruim ali para quem tá vendo essa sua publicação, tá? Então, num passado não tão distante, o Facebook simplesmente dizia aprovado ou reprovado o seu anúncio. E hoje não. Hoje ele fez um mecanismo onde ele dá 4 possibilidades, né, para o seu anúncio. Uma delas é o reprovado e as outras 3, na verdade, ele pode estar aprovado, mas reduzindo o alcance dele drasticamente. Fábio, o que é isso na prática? Na prática, vou falar qualquer número aleatório aqui. Imagina que você investiria, se a sua imagem estivesse ok, R$10 e a sua publicação seria mostrada para 10 mil pessoas e agora aquela mesma publicação, simplesmente porque tem um texto, uma quantidade maior do que a permitida pelo Facebook, os mesmos R$10 vai fazer com que o Facebook mostre essa mesma publicação para 1.000 pessoas em vez de 10 mil. Então, literalmente, você está rasgando dinheiro, você está jogando dinheiro fora. E comparativamente ao que o Facebook fazia antes e hoje, né, é muito pior para quem está anunciando hoje, entre aspas, né, e muito melhor para o Facebook. Em que sentido? Não que seja ruim tá no Facebook, não é nada disso, é maravilhoso, mas só para você entender. Antes, ele cuidava da experiência do usuário, mas não conseguia pegar o seu dinheiro, porque ele reprovava o anúncio. Hoje não, ele aprova o seu anúncio, diz para você que vai mostrar para uma quantidade muito pequena de pessoas, mas está levando todo o seu dinheiro, tá? Então é esse ponto aí que eles fizeram um ajuste a favor deles ali. Óbvio que tem também alguns pontos para o lado do anunciante, quando ele quer realmente pagar mais, mas precisa que o anúncio seja daquela maneira, então tem algumas exceções aí, mas de forma geral é isso que eu expliquei. Então é o seguinte, mais ou menos em torno de 20 a 25% do tamanho da imagem é o que pode conter de texto, ou seja, você pode ter no máximo 20 a 25% da imagem inteira em texto. Então muitas pessoas fazem o que? Ele tem uma imagem lá e eles colocam o que a gente chama de chamada de ação, né? Ou seja, coloca alguma frase ali para chamar a atenção para o assunto que você está falando. Por exemplo, se você vai falar de leitos de contato, talvez venha uma frase. Se você vai falar de implantes, vem outra frase e assim por diante, né? Então esse texto que é calculado. Mas só esse texto? Não. Qualquer texto que tenha naquela imagem, por exemplo, se você tem um produto, né, na imagem, mesmo que você não esteja citando aquele produto, aquele texto pequeno ali da marca do produto já está contando como texto na imagem. Então, qual é a recomendação que a gente faz? Toda imagem, né, que você for publicar com o intuito de impulsionar, eu já explico por que eu estou falando com o intuito de impulsionar, você deve testar essa imagem no Facebook para saber se ela é aprovada ou não. Mas Fábio, como que eu faço isso? Tem um link, eu já vou te mostrar, vou deixar aqui anotado em algum lugar da tela aqui ou nos comentários aqui embaixo o link, tá? E também vou te mostrar como é que você faz esse teste da imagem
para garantir que na hora que você for publicar a sua imagem, ela realmente esteja 100% aprovada pelo Facebook, você alcance o número máximo de pessoas condizente com o valor que você está investindo e que você não rasgue dinheiro de jeito algum, afinal não faz sentido você rasgar dinheiro. Fábio, mas por que você disse se eu tiver o intuito de impulsionar? Porque essas regras de quantidade de texto na imagem só são bloqueadas ou ajustadas pelo Facebook se você for fazer impulsionamento, anúncios, né? Ou seja, pagar para o Facebook. Se por um acaso você vai apenas publicar na sua página e não vai impulsionar aquela publicação, não há problema nenhum. Pode ser uma imagem, inclusive, que só tenha texto. Exemplo, você pegou um texto do WhatsApp, printou a tela, aquela tela inteira só é texto praticamente, e publicou, não há problema nenhum. Agora, se você tentar impulsionar essa publicação, você provavelmente não vai conseguir ou vai perder muito dinheiro por conta da quantidade de texto, tá? Mas Fábio, então não me importo quando eu não vou impulsionar, pouco importa? Não, eu acho que você deve se preocupar também para que a sua página não fique muito poluída, tá bom? Mas o foco maior realmente é se você for impulsionar a sua publicação. Então, deixa eu te mostrar como é esse passo a passo para você testar a sua foto e ter certeza que ela está aprovada pelo Facebook para que você impulsione essa publicação. Então vamos lá. Para fazer o teste, você pode jogar aqui no Google a ferramenta. Ferramenta de sobreposição de texto. Ele já aparece aqui, ó. Ferramenta de sobreposição de texto. Tá? Então tá aqui. E é esse link aqui. Se você quiser guardar o link também, basta digitar esse link direto que vem. E aí eu deixei 3 imagens aqui prontas para que você entenda o processo, tá? Uma imagem onde eu deixei a palavra, né, a frase guia definitivo do dentista online, que é o nosso e-book, né, grande, um pouquinho menor e menor ainda, para a gente medir isso aqui e você entender. Então tem 4 categorias, como eu falei no vídeo. A alta, ou seja, o seu anúncio pode não ser veiculado. Em geral, quando está na alta, não veicula o anúncio. Média, o alcance do seu anúncio pode ser muito menor, né? Aí que o anúncio vai ser um pouco menor e quando tiver ok a imagem, é o que é o ideal para você não perder dinheiro. Então, por exemplo, nessa imagem, onde eu coloquei de forma proposital um tamanho maior, né? Ou seja, o guia definitivo dentro de a frase alta, está como alta aqui a imagem, ou seja, o meu anúncio não vai ser veiculado muito provavelmente, ou se for, eu vou gastar um bom valor, porque eu vou perder bastante alcance, né? E aí eu venho, qualquer editor, você pode vir, por exemplo, aqui é um editor, né, de imagem, né? Esse aqui é o Photoshop, mas poderia ser qualquer um, é muito simples, de qualquer editor, por exemplo. Então, se eu reduzo o tamanho aqui dessa imagem, né, dessa frase, então ele já pode ou não lá reduzir e melhorar. Lembrando que tudo o que está como texto na imagem, não só essa frase, aqui o meu nome, download, o próprio livro, aqui tudo que está como texto conta como imagem lá. Então aqui a gente já viu que não passou essa imagem. Então eu reduzi o tamanho, tá? E peguei uma outra imagem, por exemplo, essa imagem 2 aqui, Guia Definitivo Dentista Online 2, né? Então observe que ela já caiu para a categoria média. Por quê? Porque ela está um pouquinho menor o texto. Aí eu vou fazer um teste aqui com a 3, né? Que eu já sei, porque eu já deixei preparado. Então ela vai estar como baixa, né? O 3. Então eu venho aqui, fiz o teste, baixa, tá vendo? E até a opção 4 que eu deixei, que é a opção ideal. Então eu vou reduzindo o tamanho do texto até que eu tenha o texto na maneira ideal, aprovado, tá vendo? Texto e imagem ok, ou seja, o seu anúncio será veiculado normalmente. Então essa é a imagem ideal, esse é o tamanho ideal, é dessa forma que você faz o teste do seu anúncio. Então no caso do teste do Facebook, o tamanho dessa frase aqui, Guia Definitivo Dentista Online, deveria ser esse daqui. Acima disso aqui eu estou pagando mais e perdendo alcance. Então é aqui nesse link que você faz o teste.
Então é isso, se você quer receber mais dicas aí e orientações sobre marketing digital, conexão com pessoas, né, para consultórios e clínicas odontológicas, você pode fazer 2 passos. Uma, baixar o nosso livro, a versão online que é gratuita, tá? Chama-se Guia Definitivo do Dentista Online no nosso site, no tavaresfabio.com.br, e também você pode mandar a palavra lista VIP para o nosso WhatsApp oficial, que é o 13992090921. Então, por enquanto é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.